meu nome é Márcia Baraldo, sou especialista em quilting livre e trouxe a arte de utilizar réguas no quilting livre para o Brasil. E aí eu quero te falar as diferenças e quando que a gente usa régua, quando a gente não usa régua. Tem régua que é mais larga, tem régua mais estreitinha, qual que é a certa, qual que é ideal para o meu caso. Se você tem uma máquina doméstica mecânica, eu vou te explicar como fazer. Se você tem uma máquina doméstica eletrônica também. E se você tem uma máquina industrial, ótimo, vou te mostrar também. E a long arm? A long arm é aquelas grandes máquinas que elas podem estar embutidas numa mesa ou podem estar num frame, que é aquilo quando a gente pega a máquina e vai dirigindo ela no tecido, no sanduíche, né? A gente existe todas as possibilidades. A primeira coisa que eu vou falar é quando que é o ideal a gente usar réguas e quando a gente não vai usar réguas. Essa foi uma dúvida recorrente num evento que eu estive em São Paulo, a Feira WR Brasil Patchwork Scrapbook em São Paulo, e muitas pessoas chegavam lá no stand e falavam: Márcia, mas o que é melhor? Quilting livre ou quilting com réguas? Oi, quilting livre pode ser com réguas ou sem, pode ser com marcações ou sem, não tem problema nenhum. E aí, pra gente entender melhor, para ficar bem didático, eu vou falar o seguinte: existem várias possibilidades da gente fazer quilting em vários materiais. A gente pode fazer quilting em bolsa, em necessaire, capa de notebook, a gente pode fazer em colchas, a gente pode fazer em peseira de mesa, a gente pode fazer em tapete, a gente pode fazer em jogo americano, a gente pode fazer almofada, painéis, gente, é uma infinidade. O quilting embeleza, o quilting valoriza a peça. O quilting é aquela costura que você une as três camadas, que é tecido, manta e tecido, aquele fofinho, né? Então assim, tipo esse daqui, ó. Então eu tenho três camadas, fiz um quilting, já valorizou. Era só um paninho azul. E olha só que graça, eu posso fazer dele uma almofada, uma bolsa, enfim, e é só um teste. Então eu vou falar pra você pensar o seguinte: quando você era criança, ou se você vê hoje em dia os seus filhos ou os seus netos, quando eles precisam fazer uma paisagem, né? Aquela paisagem clássica de criança que é uma casinha, uma menininha, um menininho, uma árvore e, sei lá, um riacho, uma escadinha ou coisa assim, né? Então, o que você faz? Quando você quer fazer um desenho, né? Você não, ou a criança, né? Tá lá na escola fazendo desenho e tal. Se ela vai fazer uma florzinha, né? Ela vai fazer isso aqui. E ela não vai pegar a régua para fazer a florzinha, já tá aqui. Ah, vou fazer uma folhinha aqui. E aí vou fazer mais uma florzinha. Enfim, tô fazendo as florzinhas ali. Mas na hora que ela vai desenhar a tal da casinha, o que ela precisa? De uma régua. Ela vai colocar, é natural isso, colocar uma régua para desenhar a casinha lá. É o mesmo quando a gente está falando de quilting livre. Se eu quero um desenho preciso, um desenho bonitinho, um desenho geométrico, bem feitinho, com linhas paralelas, por exemplo, vou fazer aqui a portinha ali, né? Ó, eu tenho as marcações na régua, eu não preciso nada desse negócio de ficar desenhando no sanduíche, não. Você pode ver a marcação da régua, já te possibilita fazer uma linha paralela perfeita. E isso você pode fazer tanto na máquina doméstica, quanto na máquina industrial, quanto na máquina, na long arm lá. Então é só você usar um pé adequado para cada modelo, cada um tem o seu modelo certo e você vai poder usar. Então a diferença básica é isso. Quando você quer fazer um quilting simétrico, certinho, você vai utilizar as réguas. Quando você quer algo mais solto, você vai usar sem as réguas. E aí aqui eu falei, olha, nesse caso aqui você vai fazer o quilting sem o uso de réguas, né? Porque com o uso de réguas vai ser difícil ficar fazendo rotação. Mas quando eu quero algo preciso, como esse daqui, o que acontece?
você vai precisar sim da régua para fazer essas linhas paralelas bem certinhas. Mesmo que a linha seja uma linha curva, como essas daqui, onde você vai usar a régua para entrelaçar e tudo mais. Eu posso também, com o uso de réguas, fazer o complemento com régua ou sem régua. Vamos supor que eu queira fazer aqui uma árvore, então eu não vou utilizar a régua para fazer a minha árvore, eu vou fazer livremente. Vamos lá, então como que eu vou, escolher a régua? Uma das coisas que eu gosto de dizer é que a régua reta é a primeira que a gente faz uso para se habituar a ela. E tem algumas particularidades que a gente precisa saber. Eu fui a primeira autora do mundo a fazer o livro Quilting Livre com uso de réguas. Não havia uma bibliografia no mundo todo. E eu estudei bastante, fiz vários cursos presenciais lá nos Estados Unidos, com as grandes feras das réguas para quilting em long arm. E aí trouxe toda essa tecnologia para a gente trabalhar com a máquina doméstica. E aqui você pode ver que eu tenho uma coleção de réguas que são mais grossas. Essas daqui não são indicadas para trabalhar com máquina doméstica, elas não funcionam na máquina doméstica e eu vou mostrar por quê, tá? Na máquina doméstica você precisa utilizar as fininhas, as de 3 milímetros. Ah, Márcia, mas será que ela não é mais frágil? Ela pode ser sim um pouco mais frágil, mas acontece que ela funciona. Na máquina doméstica você não consegue trabalhar com 6 milímetros, eu vou te mostrar ali, porque ela é muito alta. Ela foi feita para trabalhar somente na máquina long arm. Na máquina long arm, ela tem um pé bem alto assim, ó. E ela sobe e desce esse pezinho quando está trabalhando. E ele não pode subir em cima aqui. Então, por isso que na máquina long arm você precisa de uma régua 6 milímetros. Na máquina doméstica, não. Na máquina doméstica, você precisa das fininhas. Na máquina doméstica, o pezinho, ele flutua e ele fica parado. E você tem pouco espaço atrás do pezinho. Então, por isso que ela precisa ser fina, porque se for larga, não funciona. Qual outra particularidade, Na máquina long arm, ela tem uma abertura bem grandona, assim, ó, que é para ela entrar por aqui, a régua, para poder escalar em toda a frente. Mas enfim, estou te mostrando só o básico aqui, para você saber escolher. A maioria das pessoas tem a máquina doméstica. Então, vamos lá na máquina doméstica que eu vou te mostrar a funcionalidade. A gente tira o pezinho de quilting tradicional e a gente coloca o pé de quilting para uso com réguas, que é aquele pretinho aberto, que você enxerga ele, a funcionalidade. Olha lá, coloquei ali. E agora eu consigo encaixar minha régua aqui. Então, qual que é a funcionalidade das luvas, pra gente trabalhar? É o seguinte, quando a gente vai quiltar, como eu tinha dito antes, o quilting é livre. Se é livre, ele vai para todos os lados, Posso ir para todos os lados com o meu sanduíche. Se a mão começa a escorregar, você não tem aderência na mão e não consegue conduzir o sanduíche com leveza. O caso dos antiderrapantes para régua é o mesmo. Eu coloquei aqui uma fitinha de silicone, essa fita dupla face, em 2 ou 3 pontinhos da régua, só para ela não escorregar, não é para ela grudar. Ela tá aqui, ó, e ela não escorrega. Porque se ela tiver sem o antiderrapante, começar a escorregar no sanduíche, você não vai conseguir quiltar. Por quê? A régua vai andar. Então, se eu estou fazendo sem o antiderrapante, o que vai acontecer? Eu começo a quiltar, a régua começa a tripidar e aí acabou-se o teu quilting. Mesmo com régua vai ficar todo torto. Para ele ficar simétrico e correto, você precisa fazer com que a nossa régua aqui não escorregue de jeito nenhum. Então, eu coloco ela ali, ela tá com antiderrapante, ela vai junto com o sanduíche. Olha só, a régua com antiderrapante e a régua sem antiderrapante. É o mesmo caso das mãos. Então, eu vou conduzir aqui.
Então, quando você tem uma régua na espessura adequada, você consegue encaixar ele aqui no pezinho e ele funcionar. Isso é que uma régua que funciona. Se você pegar uma régua de 6 milímetros, como a da Long Arm, e colocar aqui, ela não entra ali. Ó. E aí, o que acontece? Você não tem a mesma funcionalidade. Por isso que é importante. Na industrial, você até consegue trabalhar com uma 6 milímetros, porque a industrial ela é mais alta atrás. Mas na doméstica você não vai conseguir. O porquê que cada régua tem a espessura correta, dependendo do seu modelo de máquina. Então, as máquinas Janome e Elna, que são aquelas de 9 milímetros, Skyline, Horizon, essa daqui que é a 9900, elas têm essa altura do pezinho mais alto, que é a altura da barra do calcador. As máquinas domésticas eletrônicas é mais baixo, então é outro modelo, é essa barra aqui. E a máquina industrial tem uma distância diferenciada também e só vai funcionar com esse pezinho adequado para a máquina industrial. Um beijo grande e até a próxima!